Boa noite, queridos irmãos. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre um tema importante e sempre atual, sobre as doenças e os transtornos mentais que têm afligido milhões de pessoas em todo o mundo. Saúde mental é um tema muito discutido nos últimos anos e é definido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza suas capacidades, supera o estresse normal da vida, trabalha de forma produtiva e frutífera e contribui de alguma forma com a sua comunidade. Então, é considerado mentalmente sadio o indivíduo que apresenta pelo menos 70% desses quesitos. Isto é, pelo menos 3 desses itens devem ser cumpridos para a criatura ser considerada sadia. Ao falar de saúde mental, nós nos lembramos de Simone Biles. Lembram dela? A ginasta norte-americana de maior sucesso de todos os tempos. Quando nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, ela desistiu de participar da final individual de uma prova por causa de bloqueios mentais que ela sentiu durante a execução de um salto. E é declaração dela: a saúde mental é mais importante nesse momento, porque as criaturas não entendiam como que ela, praticamente com uma medalha de ouro nas mãos, e desiste no momento da prova. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos, e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Então vejamos, Simone Biles estava se protegendo. Ela teve a coragem de abrir mão de mais um ouro, colocando sua saúde mental à frente do sucesso e da fama. Entendeu e respeitou o seu limite. E qual é esse limite para cada um de nós? O que é normal para mim? O que é normal para você? Normalidade e anormalidade são expressões muito subjetivas. Dependem do contexto e de inúmeros fatos. Mesmo que não tenhamos nenhuma patologia psiquiátrica, mesmo que estejamos aparentemente sadios, podemos ter um desajuste qualquer. Então, o que é ser saudável? É a pessoa que não adoece? Ela pode não estar doente do corpo, mas, em contrapartida, pode ser aquela pessoa mais encrencada psicológica, emocional ou espiritualmente. Então, quem é normal? Quem é sadio? Nós precisamos atentar para 2 conceitos de saúde, para o conceito de saúde, definido em 2 correntes. Para a medicina tradicional, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. E para a doutrina espírita, saúde é a completa harmonia da alma, traduzida por Emmanuel na questão 95 da obra O Consolador. Olha a pergunta. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E a resposta de Emmanuel: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, vejamos, queridos, para nós encarnados, saúde é o equilíbrio perfeito dos nossos órgãos. Já no aspecto espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. Percebem a diferença de conceitos? E diz Emmanuel que muitas vezes,
Para se atingir essa harmonia da alma, há que se passar pelas moléstias do corpo físico, em que a doença é o caminho da cura, em que a dor é o remédio. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Dá para entender isso? Já lemos esta frase tantas vezes em o Evangelho segundo o Espiritismo, mas entendemos de fato o seu significado? Por isso, a linha do equilíbrio entre o normal e o anormal, entre saudável e não saudável, entre sadio e doente, é uma linha muito tênue. E como nos prevenir? Como nos prevenir? É o questionamento de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz assim: se a linha do equilíbrio psíquico é muito tênue, como prevenir-nos adequadamente? Então, essa linha entre o sadio e o doente, entre o normal e o anormal, é uma linha muito tênue. Como nos prevenir adequadamente? Olha a resposta. A prevenção natural consiste em manter uma atitude nobre diante da vida. Essa medida, além de funcionar como psicoterapia preventiva, constitui ainda dieta para o otimismo e a paz. Então vejam, prevenir-se com atitude nobre diante da vida, o que traz otimismo e paz. Mas o que isto tem a ver com saúde? Olha o que diz a Organização Mundial da Saúde. Saúde, eu não peguei. Esqueci. Saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde não é apenas a ausência de enfermidade. Saúde é um estado completo de bem-estar mental, social e físico. Um conceito bastante abrangente, né, da Organização Mundial da Saúde. Então, saúde não é só não ter uma doença. Saúde é um estado completo de bem-estar mental, social e físico. O estado completo. Então, vejamos. Pesquisas mostram que pessoas em condições graves de saúde mental, em média, duram de 10 a 20 anos menos do que a população em geral. E a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, nos esclarece que muitos dos problemas de ordem psicológica e emocional podem ter também origem espiritual. Então, os desequilíbrios mentais podem estar ligados a fatores espirituais, como as obsessões. Porque muitos são os desafios neste mundo material, que nos levam à balança entre o necessário e o supérfluo. Entre o necessário e o supérfluo, no meio do caminho, na busca de uma felicidade que nunca chega, porque, como disse Jesus, a felicidade não é deste mundo, vamos tropeçando em medos, tristezas, melancolias. E por que uma tristeza profunda nos atinge? Muitas vezes sem causa aparente. Alguém aqui já sentiu isso? Uma tristeza profunda e não consegue encontrar uma causa aparente? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma explicação. Esse de baixo. Olha lá. É a mensagem de François de Geneve. Está lá no item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Sabeis por quê? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo
E como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Percebem? Então, se o espírito, preso ainda ao corpo físico, aspira a essa liberdade, a essa felicidade ampla para o aqui e o agora, quando ele se sente tolhido pelo corpo físico, cai no desânimo, na melancolia. E essa apatia, esse vazio existencial, pode levar a algum transtorno mental? Uma melancolia profunda pode desencadear, sim, um processo depressivo, por exemplo. O século XX ficou conhecido como o século da depressão. E hoje, em pleno século XXI, século das grandes transformações tecnológicas, a ansiedade torna-se cada vez mais presente em nossa vida. Pasmem vocês, até nas crianças. A infância está adoentada. Há crianças órfãs de pais vivos. Isso é muito sério. E a criança pode trazer no seu campo mental o adoecimento vindo de outras experiências. E quando não encontra no lar a segurança e o amor da família, não consegue se encontrar e se postar como indivíduo. Pais que não estão atentos à problemática infantil. Porque os pais também estão adoecidos. A família está adoecida. Quero aqui abrir um parênteses para ressaltar o trabalho gigante desta casa na evangelização infantil, juvenil e evangelização no ventre. São 30 evangelizadores altamente preparados a cuidar de nossas crianças e jovens. Fecho parênteses. Então, queridos, o atual estilo de vida, de ausências e distanciamentos, muitas vezes provocados pelo uso abusivo das telas, está entre os fatores que podem desencadear crises e doenças mentais das mais diversas. Um relatório da OMS aponta que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. 1 bilhão de pessoas, 14% adolescentes, isto é, 140 milhões de adolescentes. Mas é preciso que nós entendamos e vamos diferenciar doença mental de transtorno mental. Olha lá a diferença. Doença mental. Há uma causa específica. Existe um padrão de sintoma e há um tratamento padronizado. Então, se há uma causa específica, existe um padrão de sintomas e há um tratamento padronizado. O transtorno mental, ele é multifatorial e apresenta diversas formas de tratamento. Por isso é preciso cuidado. Indivíduos com o mesmo perfil de transtorno mental não reagem necessariamente da mesma forma. Vejamos, quando nós rotulamos alguém de depressivo, por exemplo, estamos rotulando um conjunto de sinais e sintomas para aquele indivíduo. Mas a forma como ele reage nem sempre é a mesma para todos. Por exemplo, há depressivo que tem insônia. Há depressivo que dorme demasiadamente. Percebem como um mesmo transtorno provoca reações diferentes? E os serviços da psiquiatria baseiam-se em conjuntos de sintomas para cada transtorno. É diferente de doença que tem um padrão e um tipo de tratamento padronizado. Então, por isso a classificação americana das doenças mentais não classifica os indivíduos, classifica os distúrbios. E a OMS faz uma relação enorme dos transtornos mentais. Nós elencamos apenas alguns como exemplificação, mas tem uma lista gigante. Então, tem lá
a TEA, que é o transtorno do espectro autista, transtorno bipolar, esquizofrenia, o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno do pânico, bulimia, esquizofrenia, anorexia nervosa, enfim, existe uma variedade, uma imensidade de transtornos. Agora, nós temos que ressaltar o seguinte, importante isso, autismo e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não são transtornos mentais. Autismo e TDAH não são transtornos mentais. Aliás, há até diagnóstico de superdotação confundido com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos um amigo que por muito tempo, na infância e na pré-adolescência, ele foi tratado por apresentar, entre aspas, como TDAH. Na verdade, ele é superdotado. Olha a importância do diagnóstico correto. Então, autismo e TDAH não são transtornos mentais. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento. E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Então, vejam, não são transtornos. São assim designados como transtornos apenas para receberem do sistema de saúde o suporte que precisam para tratamento. Coisas da burocracia. Então, aqui um gráfico só para mostrar as percentuais. Olha, esse daqui, maior transtorno do humor, a depressão está inclusa aqui. Esquizofrenia, transtorno, aqui transtorno de personalidade, enfim, um gráfico só como curiosidade. Enfim, há uma diversidade de transtornos mentais. E alguns deles de difícil diagnóstico. E essa carga de transtornos mentais, ela continua crescendo. E continua crescendo com consequências sociais, econômicas, de direitos humanos, em todos os países do mundo. Mas existe uma causa para esses transtornos, para a depressão, para a ansiedade, para a síndrome do pânico. Existe uma causa biológica, uma causa psicológica, existe uma causa social, existe uma causa espiritual. É ingênuo nós pensarmos numa causa única, porque problemas complexos possuem causas complexas. E o ser humano, nós humanos, somos os seres vivos mais complexos da natureza. Então é pueril achar que uma causa seja responsável por resultados tão amplos e tão diversos. Os diferentes transtornos mentais, até as nossas oscilações de humor, não podem ser explicados ingenuamente por uma causa. Para a OMS, é preciso pensar em pelo menos 3 aspectos. Organização Mundial da Saúde. Diz que precisamos pensar em 3 aspectos: biológico, psicológico e social. E para nós espíritas, há ainda que considerar um quarto e importante componente, o espiritual. Então, é o intrincado processo biológico, social, psicológico, espiritual, gerando vida. É o intrincado sistema biopsico, sócio, espiritual, gerando vida. Vejamos rapidamente cada um desses grupos, cada um desses processos. Olha lá, o aspecto biológico. Nós recebemos do nosso patrimônio genético 50% da mãe, 50% do pai. E é isto que biologicamente vai gerar a nossa assinatura genética. E de acordo com esse genoma, a criatura vai ser mais ou menos suscetível a certas doenças e mais resistentes a outras.
Nós vemos famílias, por exemplo, que a maioria da família tem um problema num determinado órgão. Isso tem influência nesse genoma genético. Faz parte do nosso quadro, do nosso código genético. Mas com o entendimento que nem tudo é genético. O estilo de vida pode impactar o funcionamento do corpo, concordam? O estilo de vida vai impactar o funcionamento do corpo. O padrão de alimentação, o padrão de sono, como lidamos com as emoções, com os problemas do dia a dia. Tudo pode interferir no funcionamento do corpo físico. Então, é uma rede que se resume numa palavra: biológico. E o sistema social? Será que influencia também? Nós moramos num bairro, inserido numa cidade, inserida num estado, num país, num continente. Onde moramos, há aspectos econômicos, sanitários, políticos, acesso a serviços, acesso a recursos vários. Tudo impacta a vida. É o que chamamos sistema social. E há ainda o sistema psicológico. Por que o sistema psicológico? Porque nós possuímos emoções, sentimentos, sensações. Nós imaginamos, criamos, desejamos, temos vontades, estabelecemos caminhos, estratégias, objetivos. Tudo isso são dimensões de nossa psique. Cada um de nós com traços próprios de personalidade. E a este importante conjunto chamamos psicológico. Mas, queridos, nós precisamos estar atentos. Quando usamos biológico, social, psicológico, corremos o risco de achar que tudo isso é muito simples, que existe uma causa biológica capaz de provocar uma doença, que existe uma causa psicológica capaz de gerar uma síndrome, que existe uma causa social responsável por um desequilíbrio. Mas a vida não é tão simples assim. E viver é exatamente isto, administrar os altos e baixos. Na verdade, nós vivemos num arranjo que mistura biologia, psicologia e sociedade, é o biopsicossocial. E dentro do psicológico, nós podemos incluir o significado e a importância da dimensão espiritual, da dimensão religiosa. Somado tudo isto, entendemos que estamos num estado flutuante de equilíbrio ou desequilíbrio, que depende em grande parte do nosso corpo, mas da nossa biologia, de questões genéticas, funcionais, fisiológicas, de hábitos que afetam o nosso corpo, mas também de nossa personalidade, das experiências que vamos vivendo ao longo da vida, aliás, ao longo das vidas. Depende de nosso sistema de crenças, de nossos valores, de nosso ideal de vida, de como lidamos com os problemas, com perdas, com desafios, de como lidamos com o perdão, que o Douglas falou tão bem na última terça-feira. Como estamos lidando com o perdão. Tudo isso impacta a nossa vida. Tudo isso interage para formar uma teia, de modo que não sabemos dizer exatamente se a falta de sono, por exemplo, pode gerar esta ou aquela doença. Em algumas pessoas, a insônia traz um pequeno distúrbio. Em outras, faz um grande estrago. Então, cada ser humano é único. Cada um de nós está num estágio de equilíbrio ou desequilíbrio. E não existe uma, duas ou três causas. É uma rede de causas que a ciência da saúde chama de multifatorial ou fatores de risco. O que fazer? Podemos elencar os prováveis elementos que estão contribuindo
para o surgimento e ou manutenção de uma doença, de um distúrbio, de um transtorno. Podemos elencar uma lista, mas qual seria o benefício de listar todos os fatores de risco sem uma atitude, sem uma ação concreta? O grande segredo, ao invés de ficar tentando entender toda esta complexidade, o melhor é adotar um estilo de vida que nos proporcione certa dose de equilíbrio, de bem-estar físico, social, psíquico e espiritual. Mudança na alimentação, atividade física, exames clínicos periódicos, cuidar do sono, adotar um estilo de vida menos estressante, o trabalho no bem, adotar uma religiosidade. Qual o sentido que dou para a vida? Para a minha vida? Qual o sentido que você dá para a sua vida? E investir em nós mesmos, buscar o autoconhecimento, identificar quais mudanças são para já. Porque pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na saúde física, mental, emocional e espiritual. Portanto, não existe a causa. Ao equacionarmos, ao reduzirmos cada problema ao seu legítimo tamanho e importância, ele deixa de ser um monstro corrosivo e passa a ser apenas um bichinho na coleira, sob nosso domínio. Percebem? O domínio tem que ser nosso. Nós temos que dominar o problema, não ele a nós. Aí sim, nós formamos um padrão que impacta o físico, o psicológico e o social, proporcionando-nos o tão almejado bem-estar psíquico. E o mais importante, nossa espiritualidade, nossa religiosidade. Porque a doutrina nos ensina que a cura das doenças mentais não depende apenas de medicamentos e terapias psicológicas, mas também de um processo de cura espiritual. É aí que entra a doutrina espírita, como uma ferramenta de auxílio no processo terapêutico, através de passe, água fluidificada, palestras públicas, estudo, culto do Evangelho no lar, atendimento fraterno, que o Divaldinho faz brilhantemente, trabalho no bem, exercício da caridade. Como isto pode nos ajudar? Indicando-nos um caminho de equilíbrio, de uma vivência positiva e de bem-estar. Porque a verdadeira cura, meus queridos, está no autoconhecimento, na reforma íntima e na prática do amor ao próximo. Jesus nos deixou o caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amarmos-nos como Jesus nos amou, nós não conseguimos ainda, mas temos que buscar este amor, exercitar, treinar todos os dias, desenvolvendo esse olhar para a vida. Se nós tivermos esse olhar diferente para a vida, nós vamos enxergar a depressão, a ansiedade, o estresse, o toque, de maneira diferente. E ao invés de adotar uma postura conformista, é assim mesmo e não tem jeito, de que nada pode ser feito, nós vamos mudando o modo de enxergar a vida. E começamos a perceber quanta coisa pode ser feita agora. Com o entendimento de que somos seres espirituais em uma experiência reencarnatória. Então, queridos, se este ser espiritual encontra-se adoecido, com algum transtorno não adquirido nesta vida, é porque traz, nas suas experiências de vidas sequenciadas,
dificuldades internas não resolvidas. Como espíritos imortais, nós tivemos vidas sucessivas, muitas vezes vinculadas ao erro. Quando nos equivocamos no caminho, isto fica grafado no perispírito. E vai chegar um momento em que a culpa, por exemplo, se manifesta na nossa consciência. E aí, ela vai se tornando a raiz de um transtorno mental futuro. A culpa não gerenciada, não administrada, não resolvida, ela vai se transformar na raiz de um transtorno mental futuro. Por isso a necessidade da reencarnação. Para que com o passar do tempo, cada pessoa, cada um de nós, cada um, possa aliviar seus débitos com a lei e partir para o seu progresso evolutivo. Como? Através do crescimento moral e da evolução espiritual. Porque sem o crescimento moral não há transformação. E a evolução moral, numa transformação de dentro para fora. A mudança não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque sem essa evolução, sem essa transformação moral, nós estacionamos, não saímos do lugar. A ciência espírita coloca as coisas nos seus devidos lugares. As influenciações espirituais, os adoecimentos da alma, o desequilíbrio mental, e eu sugiro aqui, quem não leu, leia Grilhões Partidos. Eu acho até, Luiz Antônio, que deveria ser uma leitura obrigatória. Então, leiam Grilhões Partidos. Essas leituras, esse entendimento, essas influenciações que vamos sofrendo, os adoecimentos da alma, vão facilitando o desequilíbrio mental. Então, queridos, os transtornados mentais de hoje são aqueles que no ontem violaram as leis naturais, gerando sofrimento e dor. A patologia mental tem alguma origem no passado. Veja bem, a patologia mental tem alguma origem no passado. As enfermidades mentais são efeitos, não causa. Vejamos a questão 372 do Livro dos Espíritos. Olha o que Kardec pergunta. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Vamos ver a resposta. Primeiro, a época de Kardec, idiotia, louco, idiota, eram termos usados. Hoje não mais, são termos pejorativos. Mas olha a resposta. Qual o objetivo da providência ao criar seres assim? Olha lá. A resposta: são os espíritos em punição. Sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, vejamos, são espíritos em punição, isto é, do ponto de vista espírita, os transtornos da alma, do espírito encarnado, iniciam-se no perispírito e se expressam no corpo físico por alterações dos neurotransmissores cerebrais, principalmente a noradrenalina e a serotonina. É a resposta da questão 372. Órgãos, olha lá, órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então vejamos, mas isto aí significa uma alma inferior? A criatura, sim, significa uma alma inferior? É a próxima pergunta de Kardec. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Olha a resposta: não. Eles têm uma alma frequentemente mais inteligente do que pensais e que sofrem a insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Então, vejamos. Alma de natureza inferior? Não. Frequentemente eles são mais inteligentes, mas a deficiência dos órgãos os impedem de manifestar a inteligência que o espírito traz do antanho.
Queridos, para a psiquiatria, o paciente resistente, o transtornado mental, difícil, é uma criatura que só dá problemas. Mas para a doutrina é uma bênção aquele corpo. Porque o transtorno mental, olha o entendimento da doutrina, o transtorno mental é uma camisa de força que se estabelece em nível cerebral para que aquele espírito possa fazer o caminho de volta. Há várias camadas de sofrimento que pelas reencarnações nós vamos deixando de lado, como as camadas da cebola. A cada reencarnação vamos destacando uma camada de sofrimento, vamos nos desfazendo pelo caminho. Muitas vezes a esquizofrenia grave, por exemplo, é bênção que traz a criatura de retorno a Deus. Então, o que a psiquiatria pode considerar uma tragédia, para a doutrina é uma bênção aquele corpo. Porque é uma camisa de força que vai trazê-lo de retorno. Por isso, o olhar da doutrina é um novo olhar para as enfermidades mentais, pois é a possibilidade da criatura fazer bom uso da encarnação no resgate de faltas anteriores. Aí vem outra pergunta de Kardec. Qual o mérito da existência para esses seres? Aquele transtornado mental grave, sério, ele não consegue fazer o mal, mas também não consegue fazer o bem. Então, qual o mérito de existir? Olha a resposta. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Vejam que aprendizado. É uma expiação, sim, mas é também um tempo de suspensão. Isto é, não é para sempre. Não é para sempre. Isto é consolador. Por isso precisamos estudar a doutrina. Só o conhecimento espírita traz o entendimento que alivia. O olhar do espiritismo para os sofrimentos mais graves, como esses que envolvem os transtornos mentais, é um olhar misericordioso, de compaixão, onde a medicina terrena entra como manifestação da misericórdia de Deus para dar conforto, trazendo o espírito de volta à saúde. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. E o Espiritismo é a luz que nos permite seguir com segurança esse roteiro. E a mediunidade entra aí como uma bênção que se manifesta através dos 5 sentidos, como possibilidade da criatura trabalhar os seus desajustes passados. Por isso Kardec tratou da loucura fazendo um link com a mediunidade, que vem como instrumento de cura e de trabalho. A doutrina espírita, meus queridos, alicerçada no Evangelho de Jesus, proporciona-nos uma cosmovisão, uma visão da vida que nos permite olhar a tudo isto com muita realidade, mas também com otimismo, com confiança e com esperança. Porque o futuro é logo ali. O futuro é logo ali. Haverão outras encarnações. Cuidemos do hoje para que o nosso amanhã seja mais ameno. Mantenhamos sempre, meus queridos, a mente na verticalidade. Os olhos na horizontalidade, para enxergar o irmão. E o coração conectado com o divino, para que possamos transformar nossa vida em oportunidade reencarnatória digna de ser vivida. Então, meus irmãos, o Espiritismo olha com ternura para todas as manifestações humanas, as anormais, as paranormais e as ditas normais, devolvendo-nos o equilíbrio, a esperança e a certeza de que não estamos na Terra para sofrer, mas para aprender, num processo de evolução à luz da reencarnação. A reencarnação que dá sentido a todas as dores humanas.
Para concluir, meus irmãos, a doutrina espírita nos oferece uma visão profunda e integradora das doenças e transtornos mentais. A doutrina nos mostra que não somos apenas corpos físicos, mas espíritos em evolução. As dificuldades que enfrentamos na mente e nas emoções, são muitas vezes reflexos do nosso passado espiritual, de influências externas, ou de provas necessárias para o nosso crescimento. E a chave para superar esses desafios, que muitas vezes são muito grandes, a chave está no entendimento da nossa natureza espiritual. Temos que buscar esse entendimento, na busca pelo autoconhecimento e na prática do amor e da caridade. Lembremos sempre que Jesus é o nosso exemplo e que através da sua luz e do seu ensinamento nós podemos encontrar a paz e a cura de que tanto necessitamos e almejamos. E para você, para aquela que reluta em buscar ajuda, não permita que preconceitos e ideias equivocadas te impeçam de buscar o cuidado e o suporte que você merece. Priorizar o bem-estar emocional é um ato de autocuidado e respeito consigo mesmo. Gratidão imensa a cada um de vocês pela paciência de me ouvirem. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e que possamos continuar nossa jornada espiritual com fé, coragem e esperança. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, humildemente nós pedimos. Vamos, cura, Jesus, Senhor, onde dói. passear na minha vida. Eu quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso